Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um curso, mais uma aula do meu sistema de formação e de capacitação, Capacita Inclusão. Eu sou Carlos Correia Santos, eu sou educador inclusivo e sou terapeuta multidimensional. Eu sou psicopedagogo, musicoterapeuta e psicanalista, com capacitação em arte-terapia, ludoterapia, terapia cognitivo-comportamental, terapia neurocientífica, TDAH. Sou especialista em educação inclusiva, especialista em autismo, especialista em saúde mental. Esse daqui é o nosso curso de Plano de Desenvolvimento Individualizado Inclusivo, famoso PDI. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho desse documento tão fundamental, tão especial, tão basilar para o desenvolvimento, né, do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, porque tem esse detalhe, né? De modo geral, se pensa no PDI como um instrumento para o aluno com deficiência. Ele é, mas ele também é um instrumento para o aluno com TGD e com altas habilidades. Vamos começar esse nosso curso. Eu preciso iniciar passando para vocês um conceito geral, né, do que seria o Plano de Desenvolvimento Individualizado Inclusivo. Eu faço esse friso, né, PDII, Individualizado Inclusivo, porque na minha noção, no meu entendimento, todo e qualquer aluno precisava ter o seu PDI, seu Plano de Desenvolvimento Individualizado. Mas aqui nós vamos nos centrar nesse plano como uma ferramenta para o aluno com deficiência. Então, por isso, esses dois Is, Plano de Desenvolvimento Individualizado Inclusivo. Então, também conhecido como PEI, Plano Educacional Individualizado, ou como PAI, Plano de Atendimento Inclusivo, o PDI ele é um documento da estrutura organizacional pedagógica de uma instituição de ensino pública ou particular que, atendendo às determinações legais, importante esse friso, né, tem por objetivo mapear, entender, listar e atender às necessidades pedagógicas especiais de cada aluno regularmente matriculado. Aí, quem já fez meus cursos sabe que eu tenho muito critério, muito apreço pela ética verbal, né, inclusiva, que é o uso dos termos adequados, corretos, atualizados, exigíveis no cenário da inclusão. E dentro desse princípio a gente recomenda o não uso mais do termo portador de necessidades especiais, né? É um termo que a gente realmente tem suprimido porque a deficiência ela não é portátil. Eu não sou uma pessoa cega e aí hoje eu digo, não vou portar a minha cegueira, vou deixar em cima da mesa. Não é isso. Mas existem necessidades pedagógicas especiais. Isso sim, e é o que o conceito nos referencia. Então a gente pensa já, primeiro, que é um documento amparado por lei, como eu falei há pouco, e que tem objetivos como mapear, né? Para mapear eu preciso investigar sobre esse aluno, e nós vamos falar sobre isso, entender, listar, criar estratégias, né? E atender a essas necessidades pedagógicas especiais, né? Sejam essas necessidades transitórias ou permanentes. Isso é um aspecto também de fundamental importância de se entender. Essas necessidades elas podem ser transitórias ou permanentes, né? Então, o plano de desenvolvimento individual do aluno surge para assegurar o direito à educação e à igualdade ainda no ambiente escolar. O instrumento propõe tratar as diferenças com dignidade e eliminar qualquer espécie de discriminação, ambas ações essenciais para garantir a inclusão da pessoa com deficiência, né? Apesar da sua importância, gente, o PDI ainda é um documento, de modo geral, desconhecido por grande parte dos profissionais da educação. Desconhecido na sua constituição, desconhecido na sua funcionalidade, na sua estruturação e na sua aplicabilidade, né? Então, a utilização desse instrumento permite aos professores compreender as dificuldades dos discentes para favorecer a escolarização e garantir a aprendizagem,
Assim, ao considerar as diferenças, a escola assegura igualdade de oportunidades e promove uma educação inclusiva eficaz. Quais seriam, então, as características gerais de um bom PDI? Primeiro, ele deve ser elaborado ou estruturado no início de cada ano letivo, com a participação do corpo docente, dos pais, equipe técnica específica e equipe técnica da gestão escolar. Eu vou destrinchar tudo isso, vou imergir em tudo isso com mais propriedade ao longo dessa nossa aula, dessa nossa primeira aula e da nossa segunda aula, tá bom? Então, ele é um documento de natureza continuada, né? Ele se torna um dossiê educacional daquele aluno. Isso é muito importante ser entendido. Ele não é um documento estanque, que eu formato uma vez e acabou. Ele é de natureza continuada, além de ser de consulta continuada, ele é de formatação renovada, né? Porque você vai trazendo novos elementos, avaliando, reestruturando esse documento, tá? Ele deve identificar os elementos que facilitam e dificultam a aprendizagem de cada aluno. E deve ter objetivos claros e factíveis. Esse termo é importante. Eu tenho que traçar os objetivos para o meu aluno, mas esses objetivos precisam ser factíveis. O que significa um objetivo factível? Possível de ser tornado fato, né? Possível de ser alcançado e realizado, né? Não deve ser um guia para a acomodação de procedimentos, e sim um guia para propor constantes desafios. Deve ser comunicado internamente de forma clara. Ele deve estar acessível à comunidade escolar e comunicado internamente de forma clara. Deve estar disponível para todos os profissionais da estrutura escolar que acompanham pedagogicamente o aluno, para que o utilizem em seus trabalhos professorais específicos, né, pedagógicos. Deve ter vocabulário simples e objetivo para ser facilmente compreendido por todos os profissionais que o acessarão. E deve ter prazo de validade para que seja constantemente revisado e atualizado. Atenção! Esse documento não deve conter dados ou informações que exponham a família e causem constrangimento. Então, se eu coleto uma informação durante o processo de formatação desse documento, lá na anamnese, que é um aluno que sofre violência doméstica, essa informação ela é importante de estar na anamnese, porque ela é uma informação importante para o psicopedagogo, para o terapeuta escolar que vai fazer intervenções clínicas e precisa entender qual é o manancial psíquico desse aluno, ok. Mas isso não deve estar no PDI, porque é um documento que vai ser acessado por profissionais que são da estrutura pedagógica, mas que não são necessariamente da estrutura terapêutico-pedagógica, né? Além disso, os profissionais da comunidade acadêmica não podem alegar desconhecer a existência desse documento. A lei, como vocês vão ver daqui a pouco, ela é muito clara, ela constitui a formatação desse documento e, como tal, né, a gente aplica um princípio da jurisprudência, do direito, que é: eu não posso deixar de praticar algo por alegar que eu não sabia que aquilo era exigível, tá bom? Então, falando nisso, né, vamos abordar aqui os aspectos legais do PDI, né? Então, o PDI ele é recomendado e amparado primeiro pela Lei Brasileira de Inclusão, pela LBI, que é a Lei 13.146 de 2015, né? E pela nossa querida Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394 de 1996, a LDB, persiste sendo válida e útil. É também previsto no tópico diversidades dos parâmetros curriculares nacionais, PCN, publicados pelo Ministério da Educação, né? E a sua aplicação ganha reforço explicativo na nota técnica 04/2014, anotem essa nota técnica do MEC, nota técnica 04/2014. Essa nota técnica que não tem força de lei, mas tem
força de jurisprudência, ela é fundamental. Ela traz coisas assim muito significativas que devem ser observadas na aplicação da educação inclusiva, né? Então vamos lá, vamos falar do PDI na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, né? O artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão vai dizer o seguinte: incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Dois pontos. Inciso segundo, aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, e por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem barreiras e promovam a inclusão. Então vamos lá. Serviços e recursos de acessibilidade que eliminem barreiras. O PDI é um recurso de acessibilidade, como vocês vão entender melhor à frente, né? O inciso 5º do artigo 28 vai dizer: a adoção de medidas individualizadas, esse termo é fundamental, incumbe ao poder público a adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Então, recursos, né, medidas individualizadas, né? E por fim, o inciso que define a questão do direito ao PDI, dentro da Lei Brasileira de Inclusão, que é o inciso 7º desse artigo 28, que diz: incumbe ao poder público planejamento de estudo de caso, de elaboração, aí vai ser taxativo, elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos e tecnologia assistiva. Então aqui, ó, elaboração de plano de atendimento educacional especializado. Aqui, dentro da LBI, está contemplada a exigência do PDI, tá bom? Na Lei de Diretrizes e Bases, a LDB de 96, onde a gente vai encontrar norteador jurídico para o PDI? Lá no artigo 58, que vai dizer o seguinte: entende-se por educação especial, notem que a lei é de 96, ainda usa o termo educação especial, que nós entendemos hoje que está ultrapassado, né? Nós estamos no momento da educação inclusiva, né? Mas, a despeito disso, né, a gente entende o foco jurídico desse artigo, que vai dizer: entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Parágrafo 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Então vamos lá. Serviço de apoio especializado. A gente já está focando no nosso PDI. Mas o artigo 59 é cabal e definidor. Ele vai dizer: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, TGD e altas habilidades, inciso 1º, currículo, método, técnica, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Então aqui está o norteador do que precisa ter no PDI, que são métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades pedagógicas especiais. O PDI, na nota técnica 04 de 2014 do MEC, o que é que o documento vai nos dizer? Para realizar o atendimento educacional especializado, cabe ao professor que atua nesta área elaborar o plano de atendimento educacional especializado, né? Documento comprobatório de que cada escola institucionalmente reconhece a matrícula do estudante público-alvo da educação especial e assegura o atendimento de suas especificidades educacionais. Tá? Então, a nota técnica vai ser muito clara. Cabe
ao professor participar dessa constituição desse plano, né? E esse plano, esse documento, esse plano de desenvolvimento, ele é um pressuposto comprobatório da necessidade de atendimento educacional especializado para o aluno com deficiência. Nesse liame, segue a nota dizendo, ou seja, essa conjuntura, né, essa nota vai explicar que não se pode considerar imprescindível a apresentação do laudo médico. Olha aí, gente, não se pode considerar imprescindível a apresentação do laudo médico, né, um diagnóstico clínico, por parte do aluno com deficiência. Ou seja, aqui está claro, o laudo não é uma exigência para que haja um recebimento de atividades, medidas, estratégias educacionais inclusivas por parte do aluno com deficiência, né? Nem para ele, nem para o aluno com transtorno global do desenvolvimento, nem com altas habilidades. Uma vez que o AEE caracteriza-se por atendimento pedagógico e não clínico, né? Veja aí, então é muito interessante. Isso daqui é extremamente importante que você saiba e guarde consigo, né? Você professor, você pai, sobretudo você pai. O laudo médico não é uma exigência. E a explicação é muito simples, porque o ambiente da educação inclusiva, ele é um ambiente pedagógico, não um ambiente clínico. Então por que eu vou exigir um pressuposto clínico para uma prática pedagógica, né? Aí você vai dizer, sim, mas e aí, Carlos, como é que o professor, como é que o diretor dessa escola vai fazer? Então basta o pai chegar e dizer, olha, meu filho precisa do AEE e pronto, sem um laudo? Não, aí é que está. É o PDI, processo de construção do PDI, que vai determinar se aquele aluno de fato precisa de atendimento educacional especializado ou não, né? Durante o estudo de caso, primeira etapa de elaboração desse plano de atendimento educacional especial, né, desse plano de desenvolvimento, se for necessário, o professor do AEE poderá articular-se com profissionais da área da saúde, tornando-se o laudo médico, neste caso, um documento anexo, né? Por isso, não se trata de documento obrigatório, mas complementar, né, quando a escola julgar necessário. O importante é que o direito das pessoas com deficiência à educação não poderá ser cesseado pela exigência do laudo. Tá? Observações importantes aqui. Esse texto dessa nota técnica vincula o professor ao processo de elaboração do PDI. Né? Quando eu diz cabe ao professor que atua nessa área, né? Então a gente está vendo aqui que o professor não é um ente que está desvinculado desse processo de construção do PDI. Né? Outra coisa, dispensa o laudo médico, nós já vimos, né? Estabelece o PDI como critério para o atendimento educacional especializado e vincula o PDI ao núcleo de apoio inclusivo, à sala de recurso multifuncional, ao atendimento educacional especializado, seja qual for o nome que você queira dar a esse departamento da escola, né? Lá no tópico diversidade dos parâmetros curriculares nacionais, nós vamos ler o seguinte texto. É função do poder público atender necessidades singulares de determinados alunos, né, e estar atento à diversidade. O que significa diversidade? É a atribuição do professor considerar a especificidade do indivíduo, analisar suas potencialidades de aprendizagem e avaliar a eficácia das medidas adotadas, né, dentro desse critério da diversidade. Então, esse item estabelece ao professor a gestão e a aplicabilidade pedagógica do PDI, tá bom? Esse texto dos parâmetros curriculares nacionais, ele não é um aspecto de lei, né? Ele é um aspecto de jurisprudência, tá? Não é, os parâmetros curriculares nacionais não são uma lei, mas é um documento governamental que estabelece, então, critério de jurisprudência. Eu posso recorrer a esse texto para fundamentar uma demanda judicial, né? Então vamos lá, agora vamos falar da relação do PDI com cada profissional da clínica pedagógica. Mas primeiro, o que é a clínica pedagógica, né?
Clínica pedagógica é o termo que eu uso para definir o conjunto de profissionais de feição educacional terapêutica, né? Então, que estão dentro ou fora da escola, né? São profissionais que precisam não apenas ter acesso ao PDI, como participar da construção do mesmo, né? Em momentos específicos, esses profissionais devem ser demandados, ouvidos e contribuir com essa construção. Quem são esses profissionais da clínica pedagógica? Os psicopedagogos, né? Os psicólogos, psicanalistas escolares, os terapeutas auxiliares que estão na escola, então TO, fono, o neuro, que eventualmente trabalhe, seja contratado daquela escola, né? E os terapeutas auxiliares de fora da escola, então TO, fono, neuro, psicólogo clínico, que é de fora, que a família contrata e acompanha o aluno fora. Então essa é a clínica pedagógica. Todos esses profissionais precisam fazer parte do processo de construção do PDI, né? PDI e a coordenação pedagógica. Bem, a coordenação pedagógica, a direção da escola, tem o papel geral de gestão e fiscalização da elaboração desse documento, né? PDI e corpo docente geral. Quais são os papéis nessa relação? Apontamento de circunstâncias, observação e identificação das necessidades educacionais especiais, os professores têm essas incumbências, o papel de aplicação e gestão diária das metas do plano, avaliação e reavaliação constante, né? E a crítica e apontamento de falhas ou inconstâncias no documento. Relação do corpo psicopedagógico com o PDI. O primeiro ponto é o start do processo de construção. É esse corpo psicopedagógico que vai cuidar desse start, sobretudo quando ele se dá de forma primária, e vocês vão entender já do que eu estou falando, né? Mediação entre clínica pedagógica, coordenação geral, e corpo professoral, corpo docente. É exatamente esse setor psicopedagógico que faz isso, né? Auxílio na adaptação e na avaliação que forem sendo demandadas durante não somente a construção do PDI, mas durante a vida desse PDI, né? Que é um documento, eu já falei para vocês, de natureza continuada. Então, o professor precisa de uma adaptação, de uma avaliação. Então, é o corpo psicopedagógico que vai cuidar disso. Intervenção clínica, não é professor que faz intervenção clínica, é o corpo psicopedagógico. E arquivamento do documento. Não entender, no entanto, arquivamento como tombamento, botar esse documento lá dentro de uma gaveta, fechar e deixar. Arquivamento não é isso. Arquivar é guardar, gerir, oferecer quando demandado e cuidar desse documento, tá bom? Bem, então a gente vai aqui reafirmar para vocês, depois de todas essas explanações, esse conceito sobre PDI, né? O PDI, portanto, é considerado uma proposta de organização curricular que norteia a mediação pedagógica do professor, assim como desenvolve os potenciais ainda não consolidados no aluno, o registro ou mapeamento do que o sujeito já alcançou e o que ainda necessita alcançar é fundamental para que se possa pensar o que vai ser feito para que ele atinja esses objetivos. Então, quais são as etapas de construção desse documento? Vou falar aqui para vocês primeiro etapas gerais. O primeiro momento é conhecer o aluno. Eu preciso conhecer, parece bobagem dizer isso, parece óbvio, mas é importante fazer esse friso, né? Então é preciso traçar um perfil com as habilidades e necessidades desse aluno, conhecer a sua história, seus gostos, os seus conhecimentos já adquiridos e o que ele precisa aprender. Outra etapa é estabelecer metas, né? Nessa etapa é preciso definir as metas de curto, médio e longo prazo para aquele aluno, né? Avaliar o que esse educando deve aprender, né, em cada espaço de tempo a partir do seu perfil, o que é ideal que ele aprenda, né? A terceira etapa geral é a elaboração de um cronograma, né? Com as metas traçadas é preciso definir como e quando o que foi planejado vai ser executado, né?
E por fim, a quarta etapa geral é a avaliação. É preciso realizar o registro avaliativo desse aluno, organizando os procedimentos e avaliando as metas já alcançadas. Pontos que devem ser observados nessa elaboração desse documento, né? O primeiro ponto é o nível de desempenho atual do aluno. Para a gente partir de um ponto interessante, a gente precisa entender como esse aluno está agora, né? Ou seja, quais são as habilidades que ele possui, as habilidades que podem ser levantadas e as habilidades ideais de serem atingidas, né? E isso vai ser feito no preenchimento de um inventário, né? Segundo ponto interessante é a elaboração de metas anuais que devem ser mensuráveis, ou seja, é preciso delimitar um tempo para a realização de cada fase intentada para esse aluno, né? Então, como eu já disse, há metas de curto, médio e longo prazo. Criar isso, estabelecer isso, delimitar isso, facilita a realização desse plano geral, né? Lembrando que os planos precisam ser avaliados de modo geral. O ideal é que isso aconteça a cada 3 meses, né? Pelo menos, ou no entendimento de 3 vezes se fazer essas avaliações ao longo do ano. É também preciso pensar no modo como o aluno será avaliado, né? Pois é necessário construir um processo avaliativo significativo, de acordo com o progresso desse educando. Aqui é interessante frisar que os professores, de modo geral, eles vão para a aula, vão para o seu ofício pedagógico muito preocupados com as suas metas, com o que você, professor, quer que o aluno alcance. Isso acaba embotando a visão sobre o que é possível de o aluno alcançar e mesmo compromete a avaliação do que esse aluno alcança, né? Então eu tenho que entender que meu aluno, nesse momento, nessa fase, pode ir daqui até aqui. Então eu tenho que avaliar o que ele consegue daqui até aqui. Não é levar e impor para o meu aluno o que eu quero que ele aprenda, né? Se o aluno não consegue acessar o fato de que 2 mais 2 é 4, mas consegue acessar o fato de que 2 mais 2 é 3,5, já me é interessante. Isso já é rico, isso já é exitoso, né? Então, deve também ser delimitado o período para a realização de relatórios periódicos, né? Com os avanços do aluno, né? Constando e informando os avanços do aluno na sala de aula. Lembrando de considerar sempre o alcance das metas propostas para aquele aluno, né? É importante considerar durante a elaboração do PDI os serviços especializados e complementares, ou seja, os profissionais que acompanham a criança fora da sala de aula podem e devem oferecer contribuições, e não somente fora da sala de aula, ali dentro do ambiente escolar, como eu já falei, né? Tem a clínica pedagógica externa, né? Quando for necessário, pode haver e deve haver modificações no programa, e a escola precisa se estruturar a fim de obter todo o suporte para que essas possíveis alterações aconteçam. É necessário adaptar os materiais e recursos pedagógicos, né, necessários de acordo com as necessidades específicas de cada criança, de cada aluno, de cada jovem, de modo a propiciar uma avaliação do nível do desempenho acadêmico e funcional daquele aluno. Outros aspectos que precisam ser observados, que são importantes. Inventários, né? O preenchimento de um inventário de habilidade escolar, ou seja, o professor necessita observar e identificar que é importante ter esse inventário. Então esse inventário ele é estratégico de ser pensado, né? O professor precisa ter ali um documento no qual ele vá anotando e apontando as habilidades, as potencialidades desse aluno. A gente tem um vício de só focar na dificuldade, que é difícil, né? No que aquele aluno não alcança, nas barreiras. Vamos inventariar também as potencialidades, né? E esse inventário ele precisa ser calcado na observação de 4 categorias, que são, né? Comunicação oral, leitura e escrita, né? Raciocínio lógico-matemático e aptidões informáticas,
né? Quando você olha esses terrenos, você vai poder fazer um inventário muito mais eficaz, né? Avaliar onde ele está bem na comunicação oral, é um ponto, onde ele está bem ou precisa melhorar na leitura e na escrita, no raciocínio lógico, matemático e nas habilidades informáticas, né? Então, por meio do preenchimento desse inventário, o professor consegue avaliar o que o aluno possui, né, como também identificar o que o aluno pode vir a desenvolver e onde ele é potencialmente mais fragilizado, né? Outra coisa importante é fazer o exercício de observação do geral ao específico. É preciso entender que a escola tem um plano pedagógico geral. Esse é o olhar, é o geral. O nosso PDI vai ser construído desse geral para o específico. Vou partir desse plano pedagógico que é para todos e dentro desse universo estruturar o plano daquele aluno, daquele, tá bom? Quais são as habilidades básicas que devem ser contempladas num plano de desenvolvimento individualizado, inclusivo, né? São 3 campos de habilidades que precisam ser observadas. As habilidades acadêmicas, né? Então são aquelas pré-estabelecidas pelos referenciais curriculares nacionais, né? E que eu já citei, que são as habilidades orais, escritas, matemáticas e as informáticas, né? Mas também tem as habilidades de vida diária, são outro campo de habilidades que precisam ser observadas, né? Outras habilidades a serem observadas, né? Então é um trabalho voltado para entender como esse aluno está na sua capacidade de se alimentar, de cuidar da sua higiene. Tudo isso também informa sobre questões potenciais desse educando. E as habilidades intelectivas desse aluno, né? Que são as habilidades de compreender o conteúdo oferecido pelo professor. E aqui cabe lembrar que a habilidade intelectiva não está necessariamente direcionada, ou ligada, ou coordenada, ou impactando em cognição. A gente vai ter alunos com fragilidades cognitivas, mas que são imensamente inteligentes. Ou alunos bastante inteligentes que têm déficit cognitivo, tá bom? Lembrando que as metas e os objetivos do bom PDI são traçados de acordo com as habilidades daquele aluno e por isso a importância do preenchimento desses inventários que eu estou sugerindo aqui para vocês, né? Como é que se dá a relação do AEE, do NAI, tudo isso são termos sinônimos para mim, né? Atendimento educacional especializado, núcleo de apoio inclusivo, sala de recursos multifuncionais, como é a relação com o PDI, né? Então, esse departamento tem as atribuições de coordenar, formatar esse documento a partir do START, acompanhar, dar corporeidade, né, da formatação final, geral, né, arquivar e gerenciar e aplicar as bases e determinações desse documento, tá bom? Fluxograma do PDI, né? Vamos falar agora aqui um pouquinho sobre, eu falei do cronograma, vamos falar sobre esse fluxograma, quais são as etapas de construção ideais para esse documento. Então vamos lá, a gente vai começar falando que existem 2 starts possíveis para esse documento começar a ser construído. O start 1 ele acontece na triagem primária, que é a partir da identificação do aluno com deficiência na matrícula, deficiência, TGD ou altas habilidades. Então já na matrícula a gente descobre, é informado que nós temos um aluno nessas circunstâncias, né? Então, mas a gente pode também ter um caso em que isso não é informado na matrícula. Então nós vamos ter o Start 2, que é quando se dá por triagem secundária, que é a partir da solicitação da coordenação pedagógica. Então eu vou ter um professor que vai observar que tem alguma circunstância diferencial, vai acionar o NAI, né, o AEE, se a AEE vai chegar com a coordenação pedagógica e a coordenação pedagógica vai dar um start por uma triagem secundária, tá bom? Vamos falar sobre as fases de construção desse PDI, né? A primeira fase é uma fase pré-estrutural. Como é que ela vai funcionar? A fase pré-estrutural, ela só acontece quando nós temos uma triagem primária, quando é informado na matrícula que o aluno tem deficiência, TGD ou alta habilidade.
Nessa fase, então, a gente vai fazer o seguinte percurso. Nós vamos fazer uma anamnese. Então, foi informado que o aluno tem uma circunstância que necessita, que solicita, que indica uma necessidade, uma suposta necessidade de um acompanhamento educacional especializado. Então, essa anamnese ela vai se dar de duas formas. Nós vamos fazer uma entrevista com os pais ou os responsáveis e uma entrevista com os especialistas que acompanham esse aluno fora da escola, essa clínica pedagógica extra-escolar, né? Para fora do muro da escola. Depois dessa anamnese, ainda dessa fase pré-estrutural, nós vamos fazer o que a gente chama de avaliação psicopedagógica. Então, coletei as informações, como eu falei, né? Vamos ter informações clínicas, informações sociais, informações domésticas, informações gerais sobre esse aluno. Vamos com uma avaliação psicopedagógica agora. Nesse momento, é ideal que aconteça uma reunião geral, da qual devem participar a coordenação pedagógica e a equipe da clínica pedagógica, né? Psicopedagogos da escola, POs, enfim. Dessa reunião, dessa avaliação psicopedagógica, nós vamos ter a formatação de um dossiê, primeiro dossiê, né? E é nesse momento, é nesse dossiê que nós vamos identificar se realmente esse aluno precisa ou não de um atendimento educacional especializado. Por isso que o laudo é dispensável. A gente faz todo esse trabalho e aqui a gente identifica, se documenta e especifica. Sim, especifica se esse aluno vai precisar do AEE ou não vai precisar, né? Depois nós vamos ter uma fase estrutural, depois dessa fase pré-estrutural, que é, a escola deve marcar uma reunião geral 2, da qual devem participar coordenação pedagógica, coordenação psicopedagógica e agora corpo professoral. O corpo professoral é convidado a estar agora nesse momento, né? Esse dossiê 1 é apresentado, né, para esse manancial de profissionais, né, e é estabelecido um prazo para que os professores de cada disciplina, amparados por esse dossiê 1, preparem os seus planos professorais inclusivos, né? Então eu sou professor, eu vou para essa reunião, é passado todos os resultados avaliativos das fases anteriores e me é solicitado passar um interregno de tempo avaliando aquele aluno e construir. Não é um PDI, tá? É errado pedir para o professor construir o PDI. O professor vai fazer um plano professoral inclusivo, um PPI, né? No qual, dentro da sua disciplina, ele vai perceber o que o aluno precisa, quais são as fragilidades, as potencialidades, tá bom? E esse plano vai ser devolvido para essa coordenação psicopedagógica. Uma vez entregue os planos professorais inclusivos, a coordenação psicopedagógica faz a formatação final do PDI. Aí nós temos duas etapas seguintes. Essa terceira etapa ela é opcional, porque você não vai encontrar em nenhuma legislação a exigência dessa etapa, que é socialização, né? Uma vez formatado o PDI, é ideal que ele seja apresentado aos pais e responsáveis. Num evento, uma reunião, um encontro, né, você vai apresentar o PDI para os pais e responsáveis. E a quarta etapa, que sim é obrigatória, que são as avaliações. O documento precisa ser avaliado pelo menos em 3 momentos ao longo do ano, 3 vezes ao longo do ano, de 3 em 3 meses, não sei. Todos esses prazos, aí pergunta, sim, Carlos, e prazos? Qual é o prazo para o professor apresentar o seu plano professoral? Qual é o prazo para a equipe psicopedagógica formatar o PDI? Qual é o prazo para fazer as avaliações? Isso é de escolha interna, de cada escola, né? É processo burocrático particular de cada uma das escolas que vai estar desenvolvendo esse documento, né? E com isso, então, eu encerro essa nossa primeira aula, né? Traçando para vocês esse painel geral de construção do nosso plano de desenvolvimento individualizado inclusivo. Na aula 2, eu vou entrar mais detidamente na explicação
do que é o plano professoral, inclusive o PPI, de como ele pode ser feito, melhor desenhado, e nós vamos seguir entendendo a estruturação desse documento, tá bom? Obrigado pela sua preferência, obrigado por escolher o meu curso. Para quem estiver acessando essa aula de forma remota gravada, eu vou estar sempre à disposição através dos meus canais de mídia social, Instagram, os meus canais na minha fanpage, no meu WhatsApp, para tirar dúvidas mais específicas. Muito obrigado e até a nossa aula 2.